Imagine um cenário onde o sofrimento não é apenas atuado, mas intensamente vivido pelo elenco. As cenas eram tão reais que causaram dores físicas, acidentes inexplicáveis e fenômenos misteriosos que desafiaram toda a lógica. Jim Caviezel, no papel de Jesus, suportou chicotadas reais, foi atingido por um raio e quase sucumbiu sob o peso da cruz. Enquanto isso, a equipe testemunhava eventos sobrenaturais que deixavam todos em estado de choque. O que realmente aconteceu durante as gravações deste filme? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para compreender o impacto e as controvérsias em torno das filmagens de A Paixão de Cristo, é necessário voltar no tempo e examinar o contexto em que o projeto foi concebido. No início dos anos 200, Mel Gibson, um dos diretores mais respeitados de Hollywood, decidiu embarcar em um projeto tão ambicioso quanto ousado, narrar as últimas horas da vida de Jesus de uma forma jamais vista no cinema. Desde o início, Gibson sabia que essa não seria uma tarefa fácil. O filme seria inteiramente rodado em aramaico, latim e hebraico, línguas antigas que poucos atores dominavam. Além disso, a produção enfrentava o desafio de recriar com autenticidade os cenários de Jerusalém do século I, utilizando locações com condições extremas, como climas severos e terrenos acidentados. Mas os desafios não pararam por aí. Mesmo antes de começar as filmagens, A Paixão de Cristo já era alvo de polêmicas. Críticos e líderes religiosos expressaram preocupações sobre a representação gráfica da violência e as possíveis interpretações da narrativa. Gibson, por outro lado, defendia que o objetivo era criar uma obra fiel aos textos bíblicos, capaz de tocar profundamente o coração das pessoas. Apesar das críticas, esses obstáculos iniciais não desanimaram a equipe. Ao contrário, pareciam reforçar o compromisso com o projeto. Todos sabiam que estavam participando de algo que poderia se tornar um marco na história do cinema. Essa determinação apenas aumentava conforme as gravações se aproximavam, dando origem a momentos que muitos consideram inexplicáveis e místicos. É essencial mencionar que Mel Gibson financiou pessoalmente a produção com cerca de $30 milhões de seu próprio bolso, já que nenhum estúdio ousou assumir o projeto. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, declarou com orgulho sua fé em Cristo. Apesar das dificuldades de atuar em um ambiente como Hollywood, pessoas como ele estão sempre dispostas a aceitar desafios que, mesmo não sendo atrativos comercialmente, transmitem uma mensagem poderosa sobre a palavra de Deus e a história da salvação da humanidade. Antes de iniciar as filmagens, Gibson alertou Caviezel de que interpretar Jesus seria extremamente difícil e que, ao aceitar, ele poderia enfrentar o ostracismo em Hollywood. Caviezel pediu um dia para refletir e, por fim, respondeu: "Acredito que devemos fazer isso, mesmo que seja desafiador. Além disso, minhas iniciais são JC e tenho 33 anos. Gibson, surpreso, respondeu: "Você está me assustando." Quando as câmeras começaram a rodar, ficou evidente que A Paixão de Cristo não seria apenas mais um filme. O que aconteceu nos bastidores foi tão intenso e surpreendente quanto a história que se contava na tela. As condições de gravação eram extremamente desafiadoras. Em meio ao terreno acidentado e ao clima rigoroso de Matera, na Itália, o elenco e a equipe técnica enfrentaram um ambiente implacável. Ventos fortes, frio extremo e chuvas inesperadas transformaram cada cena em uma verdadeira prova de resistência. Curiosamente, muitos dos envolvidos na produção relataram sentir uma energia incomum durante as gravações, como se algo além do físico estivesse acontecendo. Desde o início, as condições eram particularmente desafiadoras, com um ambiente de filmagem exigente que demandava um nível extraordinário de dedicação e resistência.
No entanto, esses desafios materiais logo foram superados por eventos que muitos consideraram sobrenaturais. Um dos incidentes mais conhecidos envolveu o ator Jim Caviezel, que interpretava Jesus. Durante a cena da crucificação, Caviezel foi atingido por um raio, não uma, mas 2 vezes. Incrivelmente, ele sobreviveu. Mas para todos os presentes, ficou claro que não se tratava de uma produção comum. Esses eventos extraordinários deixaram a equipe em estado de assombro, com uma convicção crescente de que estavam participando de algo muito maior do que um filme. Ao longo das filmagens, Caviezel enfrentou um nível de sacrifício físico que ia além do esperado. Ele sofreu uma luxação no ombro enquanto carregava a pesada cruz, um fato que simbolizou o peso literal e espiritual do papel que interpretava. Apesar da dor extrema, continuou filmando com determinação, totalmente comprometido em transmitir a história de Cristo da forma mais autêntica possível. A intensidade das cenas de flagelação também deixou marcas reais em seu corpo. Os chicotes usados para retratar o castigo físico que Jesus sofreu chegaram a feri-lo de verdade. Essas feridas não eram apenas efeitos de maquiagem, mas cicatrizes visíveis que refletiam o nível de comprometimento e seriedade com que Caviezel assumiu o papel. No entanto, os desafios não se limitaram ao ator principal. O assistente de direção, Jean Michelini, também foi atingido por um raio em 2 ocasiões diferentes, um fato que adicionou ainda mais mistério ao já carregado ambiente de produção. Esses incidentes, junto com outras experiências extraordinárias, alimentaram uma atmosfera de reverência e temor no set. Para muitos da equipe, cada dia de gravação se tornou uma experiência espiritual. As condições adversas do clima e do terreno transformaram-se em verdadeiras provas de fé. Ventos fortes, chuvas inesperadas e um frio intenso pareciam simbolizar os obstáculos e desafios que o próprio Cristo teria enfrentado em sua época. Esses eventos levaram muitos membros da equipe a refletir sobre o sofrimento humano, a fé e o sacrifício que se esforçavam para retratar na tela. O impacto do filme não se limitou à produção. O corpo de Jim Caviezel ficou tão afetado pelo esforço físico e emocional que, após as gravações, ele precisou se submeter a 2 cirurgias de coração aberto. A cena da crucificação, especialmente exaustiva, levou 5 semanas completas para ser gravada, representando 1/3 do tempo total de filmagem. Apesar disso, Caviezel declarou com humildade: "Eu não quero que as pessoas me vejam, quero que vejam Jesus por meio desta obra." Outros membros do elenco também experimentaram transformações profundas. Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás, descreveu como, ao atuar em seu papel, sentiu que o olhar de Caviezel não vinha de um ator, mas do próprio Jesus Cristo. Segundo ele, aquele olhar estava cheio de amor e misericórdia, algo que o marcou profundamente. O impacto da produção também alcançou pessoas com crenças opostas ou alheias ao cristianismo. Luca Lionello, o ator que interpretou Judas e que era ateu antes da filmagem, experimentou uma conversão espiritual ao final do filme. Ele confessou seus pecados, foi batizado e tomou a decisão de batizar também seus filhos. Até mesmo um chefe de equipe que professava o islamismo converteu-se ao cristianismo após sua experiência no projeto. Os relatos de fenômenos misteriosos não terminam aí. Alguns membros da equipe afirmaram ter visto figuras vestidas de branco que ofereciam conselhos e orientações durante as gravações. No entanto, essas pessoas desapareceram ao final das filmagens, reforçando a ideia de que forças divinas estavam guiando o processo. Para o diretor Mel Gibson, A Paixão de Cristo foi mais que um projeto cinematográfico. Foi uma prova de fé e uma experiência transformadora. Gibson sempre defendeu que seu objetivo era criar uma obra autêntica que mostrasse o imenso sacrifício de Cristo pela humanidade.
Segundo suas palavras, os desafios enfrentados não eram acidentes, mas provas que reafirmavam sua missão. Jim Caviezel compartilhou sentimentos semelhantes, descrevendo como interpretar Jesus mudou sua vida de maneira irreversível. Além da dor física que experimentou durante as gravações, ele sentiu uma conexão espiritual mais profunda com sua fé, desenvolvendo uma compreensão renovada do sofrimento humano e do amor sacrificial de Deus. A mensagem central de A Paixão de Cristo transcende os detalhes técnicos e os eventos por trás das câmeras, como está descrito no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não apenas viveu uma vida perfeita e sem pecado, ele também ofereceu-se voluntariamente como o sacrifício supremo pela humanidade. Sua morte na cruz, representada de maneira tão vívida neste filme, foi um ato de amor incompreensível. Ele fez isso por você, por mim e por toda a humanidade. Hoje, você tem a oportunidade de aceitar o perdão que Cristo oferece desde a cruz. Seu sacrifício lhe dá acesso à salvação e à vida eterna. Creia em Jesus, no Filho de Deus que morreu e ressuscitou para salvar você. Ele vive hoje e um dia voltará. Entregue-se a Ele, aceite seu perdão e experimente o poder transformador de seu amor. Essa é a mensagem central de A Paixão de Cristo. Um chamado para refletir sobre o sacrifício de Jesus e responder com fé e gratidão. Obrigado pela sua atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a explorar mais nos vídeos recomendados na tela. Até breve!